Que maravilha está sendo para nós fazer esse especial sobre o xamanismo. Sem dúvida, é uma egrégora que fortalece cada vez mais a nossa conexão com a natureza de ser, de existir. É o primeiro vídeo que você está chegando no nosso canal? Seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os instrumentos xamânicos. Então, continue com a gente. Nosso coração se alegra muito com a presença de cada um de vocês que chega, tá? É super importante. E o xamanismo é isso, é a união de povos, é a união de tribos. Nesse universo xamânico não há qualquer distinção de maior ou menor. A hierarquia pressupõe tarefas, deveres, mas não privilégios. Então a gente vai aprender um pouco sobre os instrumentos xamânicos que estão sempre ao dispor daqueles que têm maior afinidade. Se você tem afinidade com o tambor, você irá usá-lo. Se a sua facilidade é para o canto, essa será sua ferramenta, esse será o seu instrumento. E aí? Esse é o conteúdo do nosso vídeo. Se você já está curtindo, então lembra de dar o seu like, que é mega importante para a gente. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, ativa o sino e acompanha toda a sequência de xamanismo que a gente está fazendo inédito aqui no canal. Instrumentos xamânicos são os elementos, são os auxiliares para uma cura com base no xamanismo, para um reparo, para uma conexão. E aí, vocês vão de convir que o elemento mais importante, mais presente, será sempre o som, porque é através do toque, do tambor, dos cantos, dos ruídos, dos silvos e barulhos dos animais que a Mãe Natureza mais se expressa, e nós, homens, devotamos a nossa fé nessa Mãe Natureza. Então, primeiro instrumento, o tambor. O tambor, o ideal é que você mesmo prepare o seu tambor, pois é uma cerimônia, é um ritual. O nascimento de um tambor, ele é comemorado tal como se fosse uma pessoa da família. Ele recebe o nome, todos os cuidados, a manobra, o manejo, o fiar, o esticar do couro, a medida dos elementos, tudo está ali, trazendo para o mundo externo a batida do seu coração. O tambor simboliza o ritmo interno, a batida do pulso, que vai trazer para o ritmo externo a sua realidade do seu coração. Então, primeiro instrumento, sempre o tambor. Segundo instrumento, e por isso também assim, com muita força, com muita leveza, é um pau de chuva. O pau de chuva é um instrumento que emite um som muito similar às gotas de chuva caindo nas telhas, nas árvores, nas folhas. Esse pau de chuva, ele atua no nosso corpo emocional, residência das águas, e faz com que a gente possa sentir o acalento, a purificação, a limpeza e também o amparo e o alento que a gente sabe muito bem que as águas doces e salgadas fazem conosco quando a gente pensa em Mãe Natureza. Pau de chuva, mais um instrumento de cura, de trabalho na egrégora xamânica. Terceiro instrumento, o chocalho. O chocalho, ele vai ter sons emitidos pelas sementes ou grãos que ali dentro estão. São cabaças, em geral, feitas com apoio de um manejo para que a gente possa trazer o despertar de células, o acordar das nossas moléculas, vibrando e elevando essa faixa de energia para o nível mais alto. O sacudir de um chocalho pode acordar forças internas que estavam até então adormecidas, como a própria Kundalini. O poder de um chocalho bem executado, bem manejado, dissipa, quebra, destrói energias pesadas de aprisionamento, sistemas de crenças e muita memória de escravidão ou opressão. Quando a gente tilinta o chocalho no ritmo da serpente, a gente está convidando
para que esse animal, que é um animal de grande poder totêmico, possa acordar dentro de nós o que há de mais elevado e puro. O canto seria o quarto instrumento xamânico. E por que o canto? Você já reparou que existem os ícaros, que são aqueles cantos entoados pelos indígenas, que trazem para a gente a memória de que, meu Deus, o que é que está acontecendo aqui? Algo reverbera no nosso íntimo, pode ser uma saudade, uma memória, uma conexão. O canto é um poderoso elemento de cura nos rituais xamânicos. É através dele que o xamã invocará a força necessária para resolver aquele problema, para liquidar aquela energia negativa, para afastar os maus espíritos e ancorar os bons e positivos. Um outro elemento, que será o quinto elemento desse vídeo, é a grande fogueira. Quando a gente lembra da nossa origem xamânica, a gente vai se recordar que cantávamos, dançávamos, tocávamos instrumentos, louvávamos e reconhecíamos os dons da Mãe Natureza, do Pai Céu, da Avó Lua, do Avô Sol, da Mãe Terra, em lindos e maravilhosos encontros ao redor de uma fogueira. É na fogueira que nós dissipamos as energias pesadas, adensadas e agressoras. É na fogueira que nós transmutamos toda e qualquer emoção pesada, raiva, revolta, mágoa, violência. É a fogueira que clareia dentro do nosso ser a nossa presença de espontaneidade pura. O fogo sagrado de uma fogueira nunca deve ser composto por detritos, lixos ou resíduo. A gente só pode considerar uma fogueira sagrada, xamanicamente falando, se ela for composta de madeiras limpas, cuidadas, zeladas e de preferência que tenham tombado da Mãe Natureza de maneira espontânea. As árvores secas que nos entregam os presentes em forma de galhos. E sempre numa fogueira xamânica, a gente vai fazer uma oferenda. Podemos derramar aromas, podemos jogar ervas, por exemplo, com as folhas maravilhosas da canela, mas sempre devemos presentear o fogo sagrado, com a porção de tabaco, com canto, com dança, com sons. 5 desses instrumentos que eu estou trazendo para vocês são fáceis e acessíveis e todo mundo tem. 6º, o uso das penas. A pena pode estar aqui como um acessório, a pena pode estar na cabeça, a pena pode ser usada para defumação, limpando o campo áurico de alguém. O ideal é que essas penas sejam encontradas, que você localize e receba elas no chão. E vocês vão ver que uma pena entregue pela própria ave até você vai chegar a partir do momento em que você se permite e se autoriza a receber as bênçãos das aves, animais de grande poder também no xamanismo. Os totens. Totens são esculturas no formato vertical que sempre vão trazer para a gente um meio de cura. Um dos totens mais sagrados que tem no xamanismo, principalmente andino, é um totem que é composto de 3 animais: a pantera, a serpente e o condor, que poderia ser também a águia. Esses 3 animais totêmicos, eles trazem as forças das 3 faixas do mundo subterrâneo, do mundo sobre a terra e do mundo acima da terra. Além das 4 direções que temos, norte, sul, leste e oeste, essas 3 faixas, representadas por esses 3 animais, ancoram a nossa experiência na Terra. Escolha um totem que você se identifica. Busque nele uma identidade pessoal e ancore essa energia. Os totens vão lhe firmar e lhe estruturar. 8º item, a pintura de corpo. Os indígenas sempre amaram se pintar. Então há pinturas para a guerra, pinturas para o acasalamento, pinturas para a colheita, pinturas cerimoniais.
Nessa comunicação de pintura corporal, eles nos ensinam tudo o que pretendem dizer, no silêncio. Imagens, códigos, símbolos, aplicados sempre com tintas feitas da própria Mãe Natureza. A pintura corporal é também um instrumento xamânico de cura e de comunicação a respeito do propósito e intento que aquela pessoa está usando. O filtro dos sonhos. Todo mundo gosta. O filtro dos sonhos é o 9º instrumento xamânico que eu quero partilhar com vocês. De uso habitual, parece um elemento de decoração, mas em verdade é um elemento de cura e de limpeza muito profundo. Os sonhos para o xamanismo são os portais importantíssimos e por esta razão merece toda a atenção e cuidado. Ao termos um filtro de sonhos no nosso quarto, essa rede ali feita dentro de um círculo retém as energias negativas e maus espíritos que podem perturbar o seu sono. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de dormir ou tem pesadelos, se sirva desse instrumento fantástico xamânico que é a presença de um filtro dos sonhos. E 10º e incrivelmente poderoso, o cocar. O cocar indígena xamânico, ele é a representação de um conjunto de penas, ou seja, de um conjunto de vitórias reunidas na coroa daquele que o usa. Não existe a possibilidade de simplesmente eu querer comprar um cocar e tê-lo sem ter conquistado cada pena ali presente. E qual a diferença entre um cocar de decoração e um cocar que iremos usar na cabeça, Olívia? O cocar para a nossa cabeça tem que ser fruto de uma conquista, de uma evolução espiritual. Se é um cocar decorativo, você não precisa se preocupar em estar atrelada às suas conquistas reais. Mas minha sugestão é que sempre que você for usar um elemento, ainda que seja de embelezamento da egrégora xamânica, busque saber o real sentido daquele elemento. Pois o caminho xamânico é o caminho da beleza. A boa estrada vermelha, que é o caminho que estamos pisando, que é a experiência material, deve ser o caminho do belo, simbolizando a harmonia, a paz e total equilíbrio nas relações com tudo que existe, minerais, vegetais, animais e irmãos. E lógico, sempre a Mãe Natureza. E aí, tá gostando da nossa sequência? Eu tô amando fazer, tá? Tô imensamente feliz de partilhar o que eu sei com cada um de vocês. Mas eu quero saber daqui, escreve pra mim. Qual o instrumento xamânico que você já tem ou gostaria de ter? Olívia, eu gostaria muito de ter um chocalho, gostaria de ter um pau de chuva, gostaria de ter um cocar. Ou aquele que você já tem e que você ama, como é que você usa? Escreve pra gente, vai ser super importante. E lembra, tá? Partilha esse vídeo com a galera que você sabe que tem tudo a ver. Mas antes de sair, dá o like, tá? É super importante pra gente. A gente se vê no próximo vídeo. Arrou!